Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, tudo bem? Quem falta sentar, por favor. Eu sou a Renata Flores, sou jornalista, mais uma vez tenho a honra e a felicidade de estar aqui em mais um evento da Bessolar. Vou conduzir hoje até o final do dia. Agradeço a presença de todos e digo que é com muita alegria, em nome da Bessolar, a presença de todos vocês no primeiro evento sobre hidrogênio verde e armazenamento de energia, promovido pela Bessolar. Esses são os dois assuntos, vocês sabem muito bem, que estão movimentando o mercado e que merecem, nesse momento, toda a nossa atenção e dedicação, porque as projeções nacionais e internacionais indicam um crescimento significativo dessa nossa dobradinha sustentável, e nada melhor do que um fórum qualificado como esse aqui que nós estamos para mostrar os desafios, potencialidades e oportunidades que temos pela frente. Antes da gente iniciar, eu vou falar rapidamente porque é importante, pessoal, as informações de segurança aqui da Fiesp. As saídas de emergência do andar, elas são pelas duas laterais, esquerda e direita, do hall dos elevadores. Nós não vamos precisar, mas é importante que a gente fale aqui. O nosso staff está treinado para ajudar em caso de necessidade. Sobre o Wi-Fi, quem quiser pode usar o Wi-Fi aqui da Fiesp, basta se conectar à rede Fiesp e aí seguir os passos de preencher o formulário. Eu também aproveito para informar que os associados da Bessolar têm acesso a uma sala VIP de coworking para que vocês possam trabalhar, se precisarem, durante o evento. Ela está localizada no 11º andar. Então, coworking no 11º andar. Nós vamos, então, iniciar a abertura solene do nosso evento Hidrogênio Verde e Armazenamento Solar. Eu convido a compor a mesa o deputado federal Arnaldo Jardim, por favor. O presidente da Bessolar, Ronaldo Kolozuki, por favor. O CEO da Bessolar, Rodrigo Sawaia. O head de BIS da WEG, Ricardo Stefano. A vice-presidente da Bessolar e CEO da Sela, Camila Ramos. E o vice-presidente da Bessolar e Head of Country Brasil da Lightsource BP, o Ricardo Barros. Obrigada a todos pela presença. Lembrando que o nosso evento só foi possível com o apoio das empresas do setor. E a WEG é a nossa empresa anfitriã, preparou um recado para todos nós nessa manhã. Vamos rodar o VT e assistir, por favor. Ah, sim, claro. Perdão. Posso pedir antes do VT, gente? Por favor, o Ricardo Tille, o Marcelo Praz e a Mariana Galhardo. Obrigada, WEG. Nós agradecemos também os parceiros Platinum, Araxá Engenharia, Atlas Renewable Energy, Livoltech, a Canadian Solar, a Trina Solar, o Grupo Energia e também os Rubis, Genix, Sigdo Coppers e Solar Group. E agora, a gente passa a palavra para os participantes da nossa mesa, começando pelo nosso presidente, Ronaldo Kolozuki. Muito bom dia a todos. Uma alegria recebê-los aqui na Casa da Indústria, e aqui eu falo com uma alegria redobrada,
né, além de presidente da Bessolar, sou diretor secretário aqui nessa casa, que tanto nos apoia na questão da energia solar, do armazenamento, do hidrogênio verde, né? Então, tenho certeza que a gente vai ter um dia aqui repleto de atividades e conteúdo de primeira, não é? E eu falo isso aqui, sem sombra de dúvida, porque dá para ver um pouco por essa mesa, né? O Arnaldo Jardim, deputado federal, eu realmente quero... Pena que eu não sou um moderador dessa mesa aqui, mas eu gostaria muito de entender como você conseguiu aprovar tantos projetos de lei com a participação em tão pouco tempo. Tem uma presença, nós temos, eu vejo aqui a Bárbara Rubim, aqui a nossa vice-presidente de geração distribuída, vai muito a Brasília, e a gente sabe que tem mais de 10 mil projetos ali para ser votado, tem parlamentar que está há 20 anos na casa, não aprovou, às vezes, um projeto sequer. Aí o Arnaldo, em menos de um ano, aí, é o projeto de transição energética, o PATEM, projeto do hidrogênio verde, combustível do futuro. Eu nem sei mais, assim, eu me perco um pouco aqui, depois ele vai contar. Então, para a gente realmente é uma honra tê-lo aqui, né? Eu não preciso falar do nosso diretor da ANEEL, Ricardo Tilly. Então, a gente se sente muito honrado com a tua presença aqui nessa mesa, não é? Digo mesmo aqui do Marcelo Praz, da ONS, não é? Mariana Galhardo, e no nome do Ricardo Stefano, aqui da VEG, eu agradeço a todos os patrocinadores, sem dúvida, sem a VEG, sem todos os outros patrocinadores, a gente não estaria fazendo esse evento. Então, queria agradecer muito. Preciso dizer aqui da Camila Ramos, nossa vice-presidente de hidrogênio verde, né, que, sem dúvida nenhuma, tem dedicado muito conteúdo, né, a empresa dela, a consultoria dela, talvez seja a consultoria que mais tenha feito projetos de hidrogênio verde e armazenamento no Brasil hoje. Então, por conta disso, pelo conhecimento que ela adquiriu ali dentro desses projetos, ela foi muito importante na questão do projeto de lei do hidrogênio verde aprovado pelo deputado Arnaldo Jardim. Então, são pessoas, no fundo, são pessoas que se conectam, né, e a Bessolar tem um pouco esse papel de conectar pessoas. Então, ficaram amigos, ajudou, trabalho voluntário, e acabou saindo num prazo acelerado essa questão do projeto do hidrogênio verde. Ricardo Barros também, nosso vice-presidente aqui de geração centralizada, papel muito destacado em todos esses processos. Então, aqui, para encerrar minha palavra e rapidamente passar aqui já para o Arnaldo Jardim, não há dúvida que todos sabem aqui, não todos, porque tem vários colegas da Fiesp aqui nesse plenário também, que já encontrei, a maioria sabe que a tecnologia que mais caiu de preço nos últimos 10 anos foram os painéis solares, né? Mas a segunda que mais caiu de preço são as baterias, o armazenamento. E o que a gente tem visto nos últimos, não ia falar anos, mas nos últimos meses, é uma aceleração muito forte disso do ponto de vista de mercado, não é? Quem vai para a China com frequência via um stand ou outro nas feiras com armazenamento. Hoje, praticamente todos os estandes das grandes feiras chinesas têm armazenamento, não é? Isso é muito óbvio, né? O armazenamento está em tudo, está no celular, está nos carros. Você vai na China, você vê uma cidade de Xangai, por exemplo, 30 milhões de habitantes, mas muito mais silenciosa que São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, que é a quantidade de carro elétrico, ônibus elétrico, moto elétrica. Então, não é mais assim um futuro que a gente enxerga, já é uma realidade que já está chegando aqui. Cada dia que passa, a gente vê mais carros elétricos na rua e a bateria é presente em todas as outras aplicações, né? Hidrogênio verde, o mesmo. Né? Hidrogênio verde, existe ainda uma grande percepção, que eu acho que a partir de hoje aqui vai ser um pouco desmistificada, que é uma questão muito de futuro, né? Mas tem projetos aqui que estão para sair agora, nesse primeiro semestre, que vão acontecer. E quem viveu eólica no passado falava, é futuro, vai demorar. Aconteceu, primeiro projeto, aí andou. Solar, a mesma coisa. Quem viveu 2012, 2013, 2014, o solar é uma coisinha fofinha, bonitinha. Até brincava nas reuniões com ministros, assim, é uma coisa assim, é a energia da moda, né? Fala, calma, não é moda, esse negócio vai ser exponencial. E aconteceu.
E hidrogênio verde é a mesma coisa, né? E a McKinsey projeta 1 trilhão de investimentos para o Brasil até 2040, né? Que vai mexer não só com a indústria, nossa indústria de energia, mas muito com a indústria de infraestrutura, né? Linhas de transmissão, estruturas portuárias, dutos, armazenagem, enfim, vou deixar os especialistas aqui falarem. Eu já aviso que, peço desculpas por conta desse nosso atraso em começar aqui pontualmente às 9h, o deputado Arnaldo Jardim já tem um outro compromisso na sequência, às 10h, então, eu quero deixá-lo à vontade, no momento que ele precisar sair da mesa, já fique à vontade. Muito obrigado a todos, um ótimo dia de trabalhos, e já vou passar aqui a palavra para o Arnaldo. Muito obrigado. Bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui. O clima é de comemoração, né? O Ronaldo, que sempre me atualiza, é uma referência. Ontem ele mandou uma notícia. Energia solar instalada ultrapassou 28 gigawatts, tá certo? O dobro da potência instalada de Itaipu, né? É com essa dimensão que eu vejo aqui empreendedores, estudiosos, consultores do setor, tão bem liderados aqui pela Absolar, no seu conselho, Ronaldo, Camila, queridos, tá certo? E pelo seu diretor executivo, CEO, que é o Rodrigo Sawaia, meu querido amigo também. Fico muito feliz que a essa energia toda de vocês se soma a indústria de equipamentos, que, saudando aqui o Stefano, eu saúdo da WEG, que, para nossa alegria, também ganha fôlego internacional, mostrando que o Brasil pode também, nesse segmento, ter um papel de liderança. E esse contexto se completa aqui quando eu vejo a representação do governo, quer seja pela presença do Marcelo, da UNS, e pela nossa agência reguladora, que é a ANEEL, meu querido Ricardo Tille, que aqui está. Ou seja, há aqui um ambiente para que aqui não seja só um momento, e já seria extraordinário, de network, que as pessoas se conhecem, se relacionam, porque uma cultura verdadeira surgiu em torno da energia fotovoltaica, é toda uma série de cuidados, conceitos, é toda uma formulação sobre isso, mas aqui também pode ser, e eu tenho certeza que nos painéis será um local de referência com relação à formulação de ideias para os desafios que nós estamos enfrentando. Eu estou aqui com muita satisfação, representando a Câmara dos Deputados. Lá falo com a prerrogativa de presidir uma comissão, que, referida pelo Ronaldo, é a Comissão de Transição Energética, em que muitos de vocês, nós comentávamos ali no almoço, nos acompanharam, desde o Daniel, que veio lá do Pará, que é da Federação da Indústria do Pará, onde participou de uma audiência pública que nós fizemos em Belém, até pessoas de outros estados que eu identifico aqui, que vieram numa referência tão importante, porque nós estamos aí com essa prerrogativa. A Comissão de Transição Energética, então, tem que agradecer particularmente à Absolar aquilo que foi a contribuição que vocês deram. Quando, junto numa atividade com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, junto também com a Abeólica, tá certo? E quem mais, Camila? Sim, isso eu já mencionei. E a biogás que estava faltando. Se somaram para fornecer um conjunto de ideias que nós lá tivemos. Conseguimos, ao final, muitos das senhoras e senhores sabem, aprovar o projeto de lei que agora se encontra no Senado, o 5751 de 2003, que instituiu o marco legal para o hidrogênio de baixa emissão. Eu não vou detalhar isso, repito, agradeço e muitos acompanharam, mas é importante lembrar que ele define de uma forma muito atual, em sintonia com aquilo que se faz no mundo, a taxonomia com relação à definição do hidrogênio. E aí nós optamos, é lógico que o hidrogênio verde é a nossa referência, é aquilo que o Brasil tem de diferencial competitivo, mas nós definimos todo o conceito do nosso hidrogênio de baixa intensidade de carbono associado ao conceito de hidrogênio renovável.
Definimos a governança do setor, muito importante. No caso, embora a ANEEL tenha aí uma fronteira, é a ANP que caberá toda a disciplina e acompanhamento com relação à produção especificamente do hidrogênio, e como foi destacado pelo Ronaldo, já há projetos em franco desenvolvimento e nós teremos notícias aí muito breve, muito impactantes, no bom sentido, para todos nós. Estabeleceu também todo o conceito de certificação do hidrogênio. Isso é um passo indispensável para a qualificação, para nós conseguirmos acesso aos fóruns internacionais, do ponto de vista de formulação, do ponto de vista de negociação, do ponto de vista daquilo que é a capacidade do Brasil de se inserir nessa questão. E avançamos em instrumentos econômicos. Quando nós estendemos todos os benefícios das EPS para a questão da produção do hidrogênio e igualamos aquilo que nós definimos como REHIDRO, que é o regime especial para aquisição de equipamentos, ao REID, ou seja, criando uma possibilidade de que isso possa acontecer. Eu não vou detalhar, embora a tentação seja grande, mais do que isso, deixo só fixado esses pontos, mas não poderia deixar de mencionar que esse instituto dialoga com outras questões que nós temos tratado no Parlamento, e, repito, vocês têm nos auxiliado, peço que continue assim. É o PATEM, o Plano de Aceleração da Transição Energética, que cria exatamente, no momento em que nós disputamos com o Inflation Reduction Act, o IRA, disputamos com o Green Deal, uma competição peso-pesado do ponto de vista internacional, limitados pela questão fiscal de um Estado que não tem condições de oferecer subsídios, incentivos, como até seria necessário, mas nós criamos um dispositivo, pelo menos, de financiamento de possibilidade. Segundo projeto, que também festejamos, foi agora regulamentado, são as debêntures de infraestrutura. Elas se somam às debêntures incentivadas, nós conseguimos o enquadramento exatamente da produção de energia renovável, do hidrogênio, para que isso possa ser feito. Então, esse outro dispositivo legal, eu acho que ajuda a conformar todo o envoltório. E, avisado do tempo aqui, eu já me despeço dizendo 3 questões que nós todos que nos preocupamos com o segmento de energia temos que estar atentos. Nós temos que encarar a necessidade, eu com a ONS dialogo, com o Ministério também, o Chile é um parceiro nisso, do ponto de vista de ir além daquilo que é uma agência reguladora, mas uma agência que pensa também, e eu tenho conversado com a Absolar sobre isso. E esse debate vai ajudar. Nós temos 3 questões que não podem ser ignoradas para a gente repensar institucionalmente o setor de energia. Primeiro, que a energia de grandes fontes geradoras, isso foi drasticamente alterado, todos nós sabemos. Agora é conviver a energia de geração distribuída com as grandes fontes geradoras. Isso tem todo um impacto do ponto de vista de previsibilidade, de legislação, daquilo que são a projeção cenário futuro. Segunda questão, o convívio entre o consumidor cativo e o consumidor livre. Eu sou defensor da ampliação do mercado livre de energia, acho que nós temos que caminhar, mas não podemos conviver com uma distinção de consumidores de qualidade distinta. Nós temos que aproximar isso. Não dá, por exemplo, a conta da CDE ficar somente concentrada no consumidor cativo. Isso faz uma questão. Mas a discussão mais importante, e ela tem a ver absolutamente com o tema dos senhores aqui, das senhoras aqui, que é hidrogênio renovável, hidrogênio verde, solar como fonte da produção, tá certo? E armazenamento, que é o debate que hoje o país faz sobre energia intermitente e energia firme. Vocês sabem disso, vocês sabem que o caminho não é cercear as energias renováveis, e particularmente a solar, é ampliá-la, mas buscar ter essa resposta como um armazenamento é uma tentativa boa, positiva, saúdo, de conciliar para demonstrar que a energia renovável pode ser ampliada
a sua presença na nossa matriz e ela pode assegurar dispositivos que deem, aspas, firmeza ao sistema. Parabéns, ótimo seminário a todos. Muito obrigado por toda a ajuda. Nós agradecemos a presença, as palavras fundamentais do deputado Arnaldo Jardim. Agora eu passo a palavra ao Rodrigo Sawaia, nosso CEO da Bessolar. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Sala cheia, inclusive 2 salas, né? Aqui ao lado o pessoal também está assistindo o nosso evento. Queria começar cumprimentando a mesa aqui, agradecendo a todos que nos ajudaram a construir esse evento, também aos palestrantes que estão conosco aqui e que vão ajudar a trazer mais informações sobre essas 2 tecnologias que são a vanguarda, são a fronteira, né? A nossa energia solar fotovoltaica, que a Bessolar atua há 10 anos para desenvolver no país, se tornou a 2ª maior fonte do Brasil. A gente viu recentemente novos recordes que foram batidos, né, importantíssimos para o setor, 40 gigas, 28 gigas de GD, e a gente tem fronteiras nesse mercado, oportunidades para todos vocês, em projetos de pequeno, médio, grande porte, novas aplicações, e o armazenamento, junto com o hidrogênio verde, são essas fronteiras. E a Bessolar, sintonizada com as necessidades do mercado e dos seus associados, traz esse evento justamente para ser um carro-chefe de informação, de conhecimento, de networking, para que vocês possam conhecer essas novas oportunidades, estudá-las mais de perto, para que a gente possa, junto com as autoridades aqui presentes, discutir esse futuro que passa pelo legislativo, que passa pela agência regulatória, que passa por uma mudança na operação do sistema elétrico brasileiro e construir com vocês e com as tecnologias que vocês conhecem, os serviços que vocês já aplicam, às vezes, em outros mercados, trazer isso para o Brasil também, né? O mundo, ele já fala e ele já trabalha o armazenamento há bastante tempo. Infelizmente, o Brasil está atrasado nesse assunto. Por isso, tão importante que esteja conosco aqui o diretor Ricardo Tilly da ANEEL, que representa, na nossa visão, Tilly, uma grande esperança de que a gente possa dar um passo adiante na área do armazenamento, como lá em 2012, o Brasil deu um passo adiante de forma muito forte e vanguardista pela coragem da Agência Nacional de Energia Elétrica em construir a Resolução Normativa 482 e mudar o paradigma do setor elétrico, abrindo espaço para a geração distribuída renovável acontecer. E eu sei que o peso do piano fica ainda maior quando eu falo isso, mas essa é a sua responsabilidade. Como nosso diretor e relator do processo da consulta pública número 39, né, de 2023, que justamente é a oportunidade da gente construir esse arcabouço regulatório paradigmático, para que a gente avance com força no armazenamento de energia elétrica em todas as suas formas e aplicações no Brasil. E para isso nós estamos aqui para ajudá-lo a carregar o piano. Estamos fazendo contribuições sólidas com apoio do nosso grupo de trabalho de armazenamento, e eu destaco e agradeço aqui o apoio do Ricardo, da Mariana, mas de todos os nossos associados que têm contribuído, que têm financiado estudos junto à Bessolar para a gente ter a melhor informação e benchmark para trazer para o Brasil, né? E, nesse sentido, o armazenamento tem grandes perspectivas. O hidrogênio verde, né, o Arnaldo já muito bem colocou, nosso querido deputado Arnaldo Jardim, que é para nós uma grande referência no setor elétrico no Congresso Nacional e um parceiro de todas as horas, ele já colocou, né, e apontou que esse assunto tem sido muito bem tratado no Congresso Nacional. E o nosso desafio é trabalhá-lo também com o Poder Executivo para que haja, sim, mais incentivos para o hidrogênio verde poder se desenvolver. A gente sabe das limitações que o país possui do ponto de vista orçamentário, mas o mundo inteiro está correndo nessa direção. E para a gente atrair esses grandes projetos, nós precisamos efetivamente nos posicionar como nação para nos tornarmos competitivos frente a esses outros mercados que buscam esses projetos, né, e que não têm os mesmos diferenciais que o Brasil possui. Então, temos que potencializar, como fizemos com muito sucesso com o nosso agro, por exemplo, potencializar também o nosso hidrogênio verde na mesma medida.
Mas nada disso seria possível se não fosse também, eu queria agradecer, vocês vêm sentados aqui na lateral, coordenadores e conselheiros da Bessolar, né, que nos ajudam no dia a dia a fazer o trabalho avançar, que estão nos estados, na linha de frente, dialogando com as empresas, com os governos, com os parceiros na ponta. E por falar em parceiros, e eu quero citar um deles especificamente, o André Limpe aqui representando a Apex Brasil. Seja muito bem-vindo. A Apex, para nós, é um parceiro estratégico de 9 anos já, e agora, né, no mês passado, estivemos juntos em Brasília, na sede de vocês, formalizando uma parceria, né, e vamos trabalhar agora com mais intensidade ainda para trazer para o Brasil mais oportunidades de investimento, né? O nosso foco é investimento, quer dizer, recursos que podem viabilizar os projetos de todos vocês, do mundo para o Brasil. Então, com isso, nós teremos ações internacionais e vocês são nossos convidados para estarem conosco nessas iniciativas que vão para a Ásia, que vão para a Europa, que vão para a América do Norte, para os Estados Unidos, para poder abrir esses novos caminhos, essas novas oportunidades para solar, para o armazenamento, para o hidrogênio verde, para todas essas frentes. Isso dito, quero deixar também aqui o meu reconhecimento e agradecimento da nossa equipe, que está fazendo esse evento maravilhoso aqui com todos vocês e ajuda a gente em cada etapa a preparar os conteúdos, a preparar os materiais. Sem eles, esse evento não poderia estar acontecendo. E a nossa parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que o Ronaldo também destacou na sua fala. Temos aqui entre nós na Bessolar, no conselho, na equipe, diretores da Fiesp que participam e colaboram com a casa, mas têm a oportunidade de aprender muito com a casa também. Então, é uma parceria ganha-ganha que a gente continua com muito orgulho levando adiante. Com essas palavras, desejar a todos mais uma vez boas-vindas, aproveitem muito o nosso evento, o nosso conteúdo, que seja muito frutífero para vocês e ótimos negócios. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Sauaia. Agora eu passo a palavra ao head de BES da WEG, o Ricardo Stefano. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, Reinaldo, Rodrigo, Tille, Praz, a doutora Arnaldo Jardim, a Mariana, minha parceira aqui, junto com o Renato, toca também o GT de armazenamento da Bessolar. E cumprimentando essas pessoas, eu gostaria também de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, todas as autoridades, clientes, parceiros, aqueles que ainda não são, mas certamente um dia serão clientes da WEG. Tá? Então, agradecer. Bom, senhoras e senhores, com grande entusiasmo e em nome da WEG, eu dou as boas-vindas a todos nesse evento que tem como foco duas tecnologias que representam muito bem o futuro da energia no Brasil. É o hidrogênio verde e o armazenamento de energia. Todos sabemos, são tecnologias-chave para a transição energética. Elas são necessárias, na verdade, para tornar sustentável a inserção de renováveis. Hoje a gente tem aí limitações já aparecendo que vão precisar dessas tecnologias complementares, para viabilizar a mobilidade elétrica, ou seja, a gente vai ter dificuldade com infraestrutura, o armazenamento vem para isso também, para trabalhar aí energia limpa, para descarbonizar sistemas isolados, para servir como reserva de capacidade, para modernizar o setor elétrico como um todo e trazer a flexibilidade e a resiliência que o sistema elétrico do Brasil precisa. Ao longo desse evento, nós vamos ver aí, através do conhecimento trazido pelos nossos convidados, que tudo isso já é realidade. A gente não está mais falando de futuro. Armazenamento já está acontecendo. Lá fora já acontece há algum tempo, e no Brasil nós temos vários hoje. A gente fez questão de trazer vários cases mostrando que a coisa já está acontecendo. Então, nos painéis sobre armazenamento, a gente vai desmistificar um pouco isso, para que investidores se sintam compelidos a entender um pouco mais de armazenamento. Até há pouco a gente estava falando na entrada com o Márcio Takata, da Greener. A gente precisa educar os nossos investidores, educar o nosso mercado. E a Bessolar tem feito um trabalho nesse sentido, do qual a gente também faz parte. E aí, então, levar isso tudo adiante de uma forma séria, e com segurança jurídica e tecnológica. Algo importante que a gente precisa dizer aqui é que o mercado, as agências e o governo já compreenderam a relevância dessas tecnologias. A gente vê todo dia, eu tive aí algumas rotas aí que a gente fez com a Bessolar também. Já compreenderam a relevância dessas tecnologias e já estão se movimentando rapidamente para facilitar a adoção delas. O ONS já tem uma boa ideia de como operar, o EPE sinaliza que já tem uma boa ideia de como planejar, a ANEEL, com a CP39, deu um show
dizendo que sabe o que tem que fazer para regular. Então, assim, a gente está aí à beira de ter isso tudo muito pronto, né? Eu digo que, eu costumo dizer, e talvez possa parecer um pouco entusiástico, mas eu acredito que 24 é o ano do BES, é o ano da virada de chave, onde a gente vai ter aí grandes projetos saindo, né? A iminência aí de um leilão de reserva que poderá aceitar baterias. Isso vai ser um catalisador de demanda, que é o que a gente precisa para poder fomentar essa indústria aqui no Brasil. Então, eu acredito que seja o ano do armazenamento. Como mensagem institucional, em nome da WEG, reforço o nosso compromisso com a eficiência e a sustentabilidade no mais amplo dos sentidos, seja ela social, ambiental. Na WEG, a gente reconhece a importância dessas tecnologias e trabalha incansavelmente no desenvolvimento e na produção local de soluções globais e competitivas, porque se não for competitiva não adianta, né, de armazenamento para suportar essa transformação pela qual o nosso mundo precisa passar. Nós encaramos, em especial, o armazenamento de energia como um negócio estratégico. E por isso, verticalizamos a produção de BES no Brasil. Hoje, ainda só as células a gente traz de fora, né? A gente fabrica tudo no Brasil. E isso é importante dizer, porque vai ao encontro da Política Nacional de Industrialização proposta pelo governo federal. Ou seja, a gente está aqui na Fiesp, numa casa da indústria, numa casa que privilegia a indústria nacional. É isso que a gente quer. Isso vai ao encontro do que se vê nos Estados Unidos com o IRA, na Europa, com o REPowerEU, onde os países têm puxado para dentro de si, para dentro dos seus territórios a produção. Afinal, é também uma questão de segurança energética. E a gente precisa desenvolver o nosso país, precisa gerar conhecimento, emprego, renda e oportunidade para o nosso povo. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e digo sem reservas, seja para um BES comercial, industrial ou grande escala, para leilões, no uso, na transmissão, na distribuição, a WEG está pronta. A indústria nacional tem condições de atender e apoiar a todos vocês nos seus projetos de armazenamento. Por isso eu digo, de novo, sem reservas. Contem com a WEG. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e façamos aí um excelente evento. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Agora eu passo a palavra para a vice-presidente da Absolar, Camila Ramos. Bom dia a todos. Cumprimento meus colegas aqui de mesa e parabenizo a Absolar pela organização do evento. Muito feliz de estar aqui na Fiesp novamente falando sobre o tema de hidrogênio verde, né? Onde na Absolar nós já temos há quase 2 anos uma força-tarefa e grupo de trabalho que trabalha esse tema de hidrogênio verde muito próximo dos associados, né? Mas também muito próximo, né, de diversos stakeholders, como o Arnaldo mencionou aqui, né? A gente tem sido, como associação, muito proativos, né, no trabalho para o desenho desse marco legal que está sendo, né, construído na Câmara, no Senado, mas também junto com os associados, né, que trazem aí as demandas, as novidades do que eles têm feito. Eu vou falar um pouquinho sobre o panorama de hidrogênio verde aqui no Brasil, né, representando aí a vice-presidência de hidrogênio verde da Absolar, mas eu queria convidá-los para continuarem aqui no evento durante o dia, porque a primeira metade, né, amanhã nós vamos focar mais no tema de armazenamento, mas à tarde vão ter vários painéis sobre hidrogênio verde, onde nós vamos aprofundar aí temas de regulatório, né, Arnaldo, a gente vai falar sobre mais a fundo dos temas que você trouxe aqui no tema regulatório, arcabouço legal, mas também sobre mercado e competitividade. Tá? Então, convido a todos a estarem aqui. Na Absolar, a gente também tem trabalhado, né, em parceria, como o Arnaldo mencionou, do Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, né, uma iniciativa da Absolar, da Beólica, da Biogás, da HK Rio, e agora tivemos uma outra associação, né, de hidrogênio compondo o pacto também, que é uma iniciativa colaborativa para desenvolver o nascer desse setor do hidrogênio renovável aqui no Brasil, né? Eu sempre gosto de falar, o Ronaldo mencionou aqui, né? O setor de etanol, né, nasceu com o pró-álcool, né? O setor do eólico, e eu trabalho com energia eólica desde que ela nasceu com o Proinfa e depois os leilões de reserva. A gente sabe toda a história aqui da Solar, não preciso contar para vocês. Não vai ser diferente também com o hidrogênio verde, né? A gente precisa de todo esse arcabouço legal, mas a gente também precisa de incentivos que vão ser, né, necessários para que esse setor nasça de forma competitiva, né?
A gente tem, assim, faz 3 anos que eu tenho trabalhado nesse tema, né, de hidrogênio verde, seja com clientes lá na Cela, seja aqui agora nos últimos 2 anos na AB Solar. E desde então, né, todas as discussões que nós temos tido no âmbito da associação, com os stakeholders, no âmbito do governo também, as discussões têm sido muito ricas e eu tenho percebido que os atores eles estão evoluindo, né, não só no entendimento do que é necessário para esse setor, né, se desenvolver e crescer, mas também os projetos avançando em etapas, né, mais avançadas de desenvolvimento, né. Os primeiros projetos, né, e as primeiras empresas começando a olhar, né, no início o que era o mercado, o potencial de mercado, o que era a tecnologia, a gente ouvia muito disso, né? O que é o hidrogênio verde, quais as tecnologias, a taxonomia, etc. Depois a gente começou já a, né, trabalhar e ver as empresas trabalhando na modelagem financeira para fazer análise de investimento e ver a viabilidade desse hidrogênio verde para quais usos, né? Em quais localizações, o que precisa de incentivo ou de regulação para a conta fechar, em que tipos de mercados, usos, etc. E hoje em dia, né, eu tenho visto mais e mais, até trabalhado mais e mais com os consumidores, os off-takers desse hidrogênio e derivados para diferentes usos. Isso mostra, né, o avanço que a gente está tendo da cadeia, né, em termos de desenvolvimento desses projetos e de conhecimento. Então, na AB Solar, eu queria convidar também vocês para participarem, quem não participa ainda, do grupo de trabalho de hidrogênio verde, onde a gente se reúne mensalmente para discutir aí as necessidades do setor, né? E também eu queria pontuar aqui, né, que é uma coisa que, né, a gente ouve bastante, mas eu queria reforçar, porque muita gente pergunta, né, hidrogênio é hope or hype? Né? É uma das perguntas que eu mais recebo, né, porque já tiveram mais de 1.700 projetos anunciados no mundo de hidrogênio. Aqui no Brasil já foram 56, né, anunciados. A gente tem 8 em operação, mas são todos projetos pequenininhos de P&D. Então, assim, hype, né? Porque é muito projeto anunciado. Todos esses projetos vão sair do papel, né? Não, não vão. Mas muitos projetos, né? Diversos desses projetos que são viáveis, eles vão sair, sim, do papel. O Brasil é, sim, um grande potencial produtor de hidrogênio verde. E aí, por conta, né? A gente sabe aqui que trabalhamos no setor solar por conta da disponibilidade de recurso renovável que a gente tem abundante e competitivo, mas também temos potencial para ser grande consumidor de hidrogênio e derivados. E aí, gostaria de mencionar alguns setores específicos que eu tenho visto que têm avançado mais rapidamente na viabilidade, no desenvolvimento dos projetos, que é fertilizante, tá? Verde a partir de hidrogênio, né? O Brasil, nós sabemos, grande potência do agronegócio. Importamos 95% do nosso fertilizante e ele é de fonte fóssil, né? Temos não só todo o potencial e condições para produzir esse fertilizante, né, a partir de hidrogênio renovável no Brasil, mas também de forma mais competitiva, porque a gente está falando de um produto que ele é importado, depois ele tem uma logística de importação via navio, e depois a gente tem uma logística de transporte interno para a fronteira do agronegócio. Isso encarece muito esse produto. Fora a questão da segurança alimentar, né, onde entra... quando a gente fica, né, a refém com falta de fertilizante. Isso aconteceu, assim, acontece regularmente e até recentemente por conta, né, do que está acontecendo na guerra na Rússia. Então, fertilizante, siderurgia, né, um grande potencial aqui no Brasil, inclusive para a produção aqui no Brasil de HBI, aço verde, para exportação, inclusive consumo de produtos verdes, né, da siderurgia verde aqui no Brasil para a nossa indústria nacional, mas também para exportação, por que não, né? E também em setores como aviação, né, a gente tem um grande potencial, aí a aviação 2% da emissão global de CO2 e o hidrogênio é uma das alternativas. Combustível para navios, né, através de metanol, do hidrogênio verde. Então, são usos aí que a gente tem visto que tem avançado mais. A gente tem trabalhado ultimamente nos projetos para mineração, hidrogênio para soluções, né, na descarbonização da mineração. Também é algo que esses compradores desse hidrogênio e desses derivados já estão se debruçando para entender onde vão ser esses projetos, de que forma faz mais sentido, etc. Então, dando essa visão, né, queria dar essa visão para vocês de que a gente ainda não teve, gente, e é fato, nós não tivemos o primeiro FID. Né? O que é o FID?
o anúncio da primeira decisão final de investimento para a construção do primeiro projeto de grande escala mesmo, né, de escala comercial aqui no Brasil, de hidrogênio verde, mas ele vai acontecer nos próximos meses, tá? E aí o primeiro saindo, como o Ronaldo mencionou, que já foi o caso, né, da eólica da solar, a gente deve ver outros projetos começando a sair do papel. Então, eu acho que são novidades aí que vão acontecer muito em breve e vocês vão poder acompanhar aí de perto. Mas por que esses projetos em escala comercial ainda não saíram, né, do papel da forma que estão sendo anunciados? Então, eu queria mencionar aqui alguns gargalos que eu entendo que vão ser discutidos em mais detalhe hoje aqui no painel, mas também para ficar na cabeça de vocês quando vocês estiverem trabalhando os projetos de vocês e também com os stakeholders que você interagem, né? Primeiro, a gente está, né, o Arnaldo mencionou aqui, no processo do discussão do marco legal para o hidrogênio renovável. Né? O texto, a gente já tem um texto que já passou na Câmara, um que passou no Senado, tem alguns textos. Mas a verdade gente, aprovado. Né? A gente não tem um marco legal hoje para o hidrogênio renovável, né, vigente. Então, a gente já tem indícios aí de como é que ele vai ser. A gente já viu, inclusive, né, a definição do que é o hidrogênio, né, em termos de emissão, de baixo carbono. Né, ele não tem que ser de fonte renovável, ele pode vir de fontes fósseis se ele atender um requerimento de emissões de CO2 máximo. A gente tem né, indício de que a agência reguladora deve ser, né, será a ANP, etc., mas a gente ainda está avançando nesse tema. Além disso, todos os incentivos ficaram de fora desse texto que está aí mais avançado para aprovação. Então, é importante mencionar isso, porque é muito relevante. Né? Em outros mercados que já foram mencionados aqui nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, o hidrogênio está nascendo aí com um arcabouço legal que já tem os seus incentivos para que nasça competitivo. Além disso, a gente tem gargalos, né, que vocês já ouviram aí, logísticos, né, não é trivial transportar o hidrogênio, tecnológicos, de armazenamento, né, e de transporte. E a gente tem visto aí os desenvolvedores de projeto avançando nesses temas, mas que são gargalos importantes. Agora eu diria, né, o grande gargalo hoje, né, para o setor de hidrogênio renovável de verdade são off-takers, tá? Contratos de longo prazo para a compra desse hidrogênio. Tá? No mundo, 10% dos projetos de hidrogênio anunciados já possuem compradores, tá? Para esse produto final. Mas só 1,3% desses projetos anunciados tem contrato vinculante com o consumidor final. Então, MOU, a gente já teve 10% aí dos anunciados tem MOU, mas 1,3% tem efetivamente contrato de compra e venda firmado. Tá? Aqui no Brasil, os projetos mais avançados eles estão enfrentando esse mesmo desafio, né, de assegurar contrato de venda de hidrogênio derivado de longo prazo. Por quê? Porque o preço do hidrogênio cinza, gente, que é o que tem hoje já, é metade do preço, né, do hidrogênio verde. Né? E a gente vai ver essas questões de como fazer ele mais competitivo aí no painel que a gente vai ter específico hoje à tarde, debatendo sobre a competitividade do hidrogênio verde. Mas não tem consumidor que vai comprar um produto 2 vezes mais caro sem ter, né, ou seja, uma meta de redução que ele vai ter uma penalidade ou que ele de emissão, né, ou se ele não tem um incentivo, né, para iniciar esse mercado. E não tem, gente, instituição financeira que vai financiar a construção desse projeto sem ter um off-taker final. Tá? O BNDES, por exemplo, já anunciou linha de financiamento para hidrogênio renovável super competitiva. Inclusive, saiu essa semana, para você, quem não viu ainda, as condições aí de fundo clima, acho que é 6,13% fixa a taxa, né, de juros. É a fonte, né, de financiamento aí mais competitiva que tem para novas tecnologias, mas nem o BNDES vai financiar projetos sem off-takers de longo prazo. Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida e é o gargalo assim, hoje para a gente ver os projetos começando a sair do papel. Então, vou concluir aqui dizendo que a gente não pode deixar de perder essa oportunidade. O volume de investimento nesse setor vai ser enorme, tá? Como a gente já acompanha no setor de solar, aqui também de hidrogênio. A gente está trabalhando aqui na associação para construir esse arcabouço, né, regulatório, esse mercado, e apoiando os stakeholders no desenvolvimento desses projetos, inclusive na estruturação de linhas de financiamento. Tá bom? Tenha um ótimo dia de trabalho aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Camila. Passo agora a palavra ao vice-presidente da Absolar, Ricardo Barros.
Bom dia a todos. Bom, pessoal, eu sou vice-presidente para geração centralizada e hoje eu estou aqui representando também, falar algumas palavras sobre armazenamento. Assim como a Camila mencionou do hidrogênio, vamos ter 3 horas de discussão com grandes especialistas sobre armazenamento. Então, vou tentar dar só um panorama geral dentro desse contexto e certamente um grande debate se seguirá. Então, convido a todos para continuar e debater com os especialistas. Queria começar dando um rápido panorama sobre alguns números consolidados da energia solar do Brasil, que já foram abordados, de certa forma, hoje. Mas alguns números interessantes é que o Brasil, hoje, são números a comemorar, sem dúvida nenhuma. Pegando o último ano, o ano 2023, o Brasil foi o 4º país no mundo que mais instalou energia solar. Foram cerca de 10 gigawatts. Ótimo número e algo a se comemorar. Porém, ainda aquém do nosso potencial. Então, esse é algo para a gente considerar, e esse aquém do potencial fica bem claro quando a gente vê a nossa posição dentro do acumulado, né? Eu falei do dado de novas instalações em 2023, mas o acumulado nós somos o 10º país. Entramos no número 10, né, no top 10 no ano passado, mas ainda aquém do nosso potencial. Deixa eu dar um exemplo aqui. O Brasil fechou 2023 atrás de países com bem menos sol e bem menos área disponível, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem mais energia solar do que o Brasil instalada. Ótimo para eles, mas eu estou dizendo isso como algo que temos muito a fazer ainda, temos muito a comemorar. Eu acho que os últimos 10 anos, inclusive a Bessolar teve uma bela festa de 10 anos comemorativa, foram muito diferentes. A gente saiu do zero ao que a gente está hoje, mas tem muito para fazer ainda e tem muito investimento, muita geração de emprego que vai derivar disso. Interessante como que a gente chegou aí, né? Também dando eco e reforçando pontos que já foram colocados. Há 10 anos atrás, a energia solar era somente mais uma coisinha fofinha, como o Ronaldo colocou. Sem citar nomes, mas eu estava até brincando com o Rodrigo, eu lembro de reuniões no governo, sem citar também qual governo, mas reuniões onde os nossos interlocutores diziam: isso é legal, pô, mas Pinhão Manso, lá no interior de Alagoas, é legal também, mas não sai do papel. E acontece que a solar não era só legal, ela é um instrumento de competitividade da nossa economia. E competitividade gera dinâmica econômica, gera empregos, gera renda, e é isso que o Brasil precisa continuar nessa direção. E hoje, de certa forma, a gente está comemorando, tendo ótimos resultados, mas, ao mesmo tempo, estamos lutando contra retrocessos. E eu queria destacar isso, porque a gente precisa, de certa forma, do apoio da ANEEL e do apoio do Parlamento, entre outros, para lutar contra retrocessos que, de alguma forma, estão buscando mudar o que está dando certo, né? É claro que precisa de aprimoramentos, né? Ninguém está dizendo que não precisa. E a Bessolar formalmente coloca as suas colocações para aprimoramentos nas consultas públicas e tem sempre contribuído, seja nos diferentes entes, os diferentes atores, para que isso melhore. Mas esse é um tema muito importante para a gente levar em conta. Hoje, a energia solar continua nesse panorama, já é a 2ª maior fonte na matriz energética do Brasil, com cerca de 40 gigawatts de potência instalada, somando geração distribuída e geração centralizada, somente atrás da hidrelétrica. E outra informação super interessante, a gente gosta na Bessolar de citar dados independentes, né? Dados independentes da Bloomberg New Energy Finance, que é uma consultoria mundialmente conhecida, indicam ou projetam o cenário onde, em 2050, a energia solar será a fonte com maior capacidade instalada no Brasil, maior que a hidrelétrica. Então, projetando em 2050 144 gigawatts de potência instalada. Hoje temos 40. Então, isso mostra o potencial e mostra como a gente tem muito a fazer e tem muito potencial ainda a deslanchar no Brasil. E a gente precisa continuar trabalhando nessa direção. Entrando mais no tema de armazenamento, como eu falei, vamos ter aí alguns debates aprofundados, então eu queria só destacar alguns pontos
muito importantes, né? E fazer paralelos com a história da Solar, a história recente desses últimos 10 anos, que comemoramos hoje e que temos muito potencial ainda de destravar. Há 10 anos atrás, mais ou menos, a energia solar ela começou com duas grandes coisas que também já foram citadas aqui. Leilões, no caso de geração centralizada, leilão em 2013 e 2014, um no estado de Pernambuco. Alguém pode estar se perguntando, eu não sou pernambucano, eu sou paraibano, então não é a defesa de Pernambuco. Um no estado de Pernambuco, que realizou o primeiro leilão de energia solar de contratação centralizada, e outro em 2014, um leilão federal, que contratou energia solar centralizada pela primeira vez. Isto permitiu que iniciasse, desse um sinal muito claro para o mercado de que isso é importante. E com esse sinal muito claro, 10 anos depois, a energia solar, hoje, especificamente no ramo da centralizada e na distribuída, enfim, cada um com o seu mercado, mas podemos dizer que nos seus mercados são o que tem de mais competitivo. Falando da energia centralizada, hoje não é nada difícil para um contrato de compra e venda de energia, um consumidor que quer comprar 10 anos de energia, comprar energia ali na faixa de R$200, R$250. Um contrato simples, né? Não estou falando de autoprodução, não estou falando de autoprodução por arrendamento, estou falando de um contrato simples. Essa é uma faixa muito competitiva. E isso é algo que é o que tem mais competitivo e só aconteceu porque teve aquele incentivo lá atrás, aquele empurrãozinho lá atrás, que hoje já está em fase de saída, né, com a saída do desconto da TUST programada de acordo com a Lei 14.120. Enquanto que na geração distribuída, que hoje é imensa, né, no Brasil, aconteceu a partir da Resolução 482, que o Rodrigo citou. Então, acho que aí a gente tem pontos muito importantes que eu estou fazendo um paralelo agora com o armazenamento. Armazenamento, para ficar em talvez 3 pontos mais relevantes, que certamente vão ser discutidos com muito mais profundidade, mais detalhe na sequência, mas 3 temas muito relevantes que consideramos essenciais para deslanchar esse mercado e talvez daqui a 10 anos estar falando o que a gente está falando da Solar hoje. Primeiro, são tributos. A carga tributária hoje no sistema de armazenamento é cerca de 70%. É maior do que a carga tributária em cima de cigarro. Eu não tenho outra, desculpa aqui as palavras, mas dizem que os nordestinos às vezes são meio incisivos, mas tá de boa, tá, pessoal? Mas não tem outra palavra para descrever isso que não obsceno. É obsceno que 70% de carga tributária sobre os sistemas de armazenamento, sobre as baterias, é um claro sinal, não é um sinal de que segue o jogo, é um sinal de que a gente não quer fazer. Então, esse é algo que a gente já tem via Absolar em diferentes governos, tá? Não é questão de governo A ou governo B, batido muito nessa tecla e estamos buscando, de fato, concretamente, nas interlocuções que vêm, trazer isso a níveis normais e equiparáveis com tecnologias como a solar e como a eólica, nada mais natural. Então, esse é o primeiro grande pilar que a gente gostaria de destacar como algo que tem que ser feito urgentemente. Segundo grande pilar está relacionado à demanda, né? A demanda, e aí eu vou fazer o paralelo com o leilão de energia solar 2013 e 2014 que eu citei. Nós temos uma oportunidade com o leilão de reserva de capacidade que deve acontecer esse ano ainda, né? Já anunciado com portaria em consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia. E esse leilão, as regras colocadas, elas hoje em consulta pública não incluem baterias. Existem sinalizações de que poderão incluir, e eu já vou além. Tá? Teve outro leilão que incluiu baterias para a torcida ver, que foi um leilão do sistema isolado do estado do Amapá. E a gente quer que inclua, diferente do Amapá, a gente quer que inclua algo que, desculpa, foi Roraima. Eu falei Amapá, foi Roraima. E a gente quer que inclua algo que permita um sinal econômico correto e que permita que ganhe um melhor. E a gente acredita que sistemas de armazenamento com a carga tributária adequada e com o sinal econômico adequado pode competir e que vença o melhor. A gente não quer reserva de mercado para ninguém. Reserva de mercado não é algo que deveria acontecer. Reserva de mercado é algo que, enfim, a gente não deve perseguir, a gente deve buscar a competitividade. Então, é isso que a gente procura no sistema de armazenamento. Então, leilão de reserva de capacidade, temos uma oportunidade histórica de incluir, tem sinalizações positivas do ministro Alexandre Silveira,
e a gente gostaria muito que fosse incluído de forma com o correto sinal econômico, com a correta, permitindo a competição, e que vença o melhor. Esse é o segundo grande ponto. E o terceiro grande ponto está relacionado aos aspectos regulatórios, né, fazendo um paralelo com a Resolução 482, de 2012, né, Rodrigo? Que, enfim, a gente tem a oportunidade, através das consultas públicas aí na ANEEL, de fato, criar instrumentos que possam incentivar a criação desse mercado, tanto na geração distribuída quanto na geração centralizada. Na geração centralizada, uma coisa muito simples como, por exemplo, não somente, mas, por exemplo, a criação do agente armazenador de energia, que passa pela ANEEL também, acreditamos. E na geração distribuída, não vou me aventurar muito, a Bárbara está ali, que vai saber falar muito melhor do que eu, mas certamente poderá encontrar incentivos para criar algo na linha do que foi criado originalmente para a geração distribuída solar. Então é isso, pessoal. São algumas palavras sobre armazenamento, sobre o panorama do mercado solar, e se a gente fizer certo, temos muitos bons negócios e, sobretudo, muita competitividade para trazer para a economia brasileira nos próximos 10 anos também. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. E agora, antes de começarmos o nosso debate, nós vamos ainda ouvir breves palavras, começando pelo diretor da ANEEL, Ricardo Tille, e depois a gente fala com o Marcelo e também com a Mariana. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Bom dia, Mariana, Ricardo, Marcelo, Camila, Ronaldo, Rodrigo, Ricardo. Acho que Ricardo hoje prevalece aqui na mesa. Eu vou falar um pouco sobre armazenamento agora no próximo painel, então vou tentar não dar muito spoiler. Bom ouvir aqui, primeiro, fazer referência ao deputado Arnaldo Jardim, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores expressões do setor de energia elétrica no Brasil, no Congresso Nacional. Acho que é uma referência que eu acho que todos aqui sabem, podem contar sempre com a educação, com a gentileza, e com o fino trato e sempre com o bom senso dele, defendendo sempre o melhor, que é o melhor para o setor elétrico brasileiro, para o Brasil, no final do dia. Falar aqui de armazenamento, que eu vou falar um pouco, o hidrogênio, como levantou o deputado, vai ser regulado pela ANP, a gente vai ficar com alguma coisa de hidrogênio, mas em relação à parte da rede elétrica, que vai ser o insumo primordial para poder produzir, vou falar mais sobre armazenamento. Falar de armazenamento é um negócio da moda, eu acho que interessante, não tem dúvida. Ricardo levantou aqui 3 questões, que 2 delas não dependem da agência reguladora, não depende do Congresso Nacional, que é do Poder Executivo do Congresso Nacional, que é a questão de tributação. A outra, diretriz de leilão, é do Poder Concedente, do Ministério de Minas e Energia. Apesar de que eu ter minha opinião formada sobre isso, eu entendo que o armazenamento no leilão não deva concorrer nem com a térmica, nem com a hidráulica, nem com a solar. Cada uma tem um atributo para entregar para a rede. Eu acho que o Marcelo vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Ou quem opera hoje, a única coisa que ele mais quer é ter flexibilidade, e o armazenamento entrega isso imediatamente. Eu acho que isso é um atributo espetacular. Ele não é um gerador de energia, o armazenamento, ponto, ele não gera energia, ele precisa que tenha uma fonte que abasteça na hora que não de menos movimento. Mas a flexibilidade hoje, principalmente com o avanço das energias renováveis, é uma necessidade premente e vai evoluir muito rapidamente. Em qualquer lugar que ela esteja operando hoje, ela pode operar na carga, ela pode operar na geração, na transmissão, na distribuição. Então, não vai deixar de ter funções no sistema, a bateria, no nosso sistema de distribuição, no sistema como um todo. O ponto que cabe à ANEEL, que é a regulação, nós vimos, eu vou falar sobre isso na minha apresentação, vou tentar não me aprofundar muito aqui, mas a gente tem, basicamente, tratar de alguns temas mais importantes nessa primeira fase, e continuar com a regulação aberta para
e aprimorando. Então, a gente não vai fazer entendo, essa é a minha posição, não fazer uma regulação definitiva. Porque se a gente quiser tratar de tudo, como um todo, a gente começa a complicar muito e não entrega a agilidade que eu acho que o momento precisa. Nós vamos tratar com a mais urgência agora a questão da outorga, de como vai ser feita a outorga desse agente que vai entrar, porque onde ele vai estar, o que ele vai ser gerador, ele vai ser transmissor, vai ser consumidor, ele vai estar na distribuição, ele vai ter um agente próprio de armazenador, um assunto que a gente vai tratar. Outro assunto que a gente vai tratar também com urgência é a questão do acesso à rede, o pagamento pelo uso da rede de distribuição. E aí, adiantando aqui um pouco a minha posição, acho que o sinal locacional de quem onera mais a rede, ele tem que ser cobrado mais, e, nesse caso, quem contribui para aliviar a rede de distribuição ou transmissão, ele tem que ser cobrado menos. Então, acho que, nesse ponto, o armazenamento também vem contribuir para um alívio na hora que a rede está mais sobrecarregada. Então, ele não pode ter a mesma cobrança daquele que me força a expandir a rede de transmissão. Acho que é um ponto que a gente precisa levantar. E algumas outras coisas que a gente vai tendo que levar mais aprofundadamente, e a gente vai tentar manter essa consulta pública aberta e ter uma segunda fase, se for o caso, uma terceira fase, para tentar sempre discutindo e aprimorando. Assim eu fiz, tenho caído alguns temas importantes, minha relatoria, o sorteio da ANEEL tem, entendo eu, me ajudado. Eu fui o relator, continuo sendo, do processo que abriu, regulamentou o comercializador varejista, e fiz um movimento também nesse sentido, regulamentamos muita coisa, vamos trazer a segunda fase agora para continuar aprimorando, e eu entendo que, se ficar alguma coisa, a gente vai continuar. A regulação hoje, ela não dá para ter regulação mais estática. A regra posta é regra valendo. Acho que ela tem que estar sempre evoluindo e aprimorando no tempo, porque as tecnologias evoluem muito rápido. Estou falando aqui só lá em 10 anos. 10 anos, em regra, não é nada. Estou falando de contrato de concessão de 30 anos. Tem usina estruturante, indexada a IPCA, que hoje está mais caro do que a energia solar. Então, como a gente pensava o setor com prazo de 30 anos, na minha visão, isso acabou. O pessoal, o longo prazo para o setor elétrico hoje tem que ser 5 anos. Mas eu vou deixar para falar mais um pouco lá e deixar de dar spoiler aqui. E agradecer mais uma vez o convite. Ronaldo, Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado por ter a oportunidade de falar aqui para uma plateia tão qualificada e numa mesa com pessoas tão de alto nível aqui. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Passo a palavra ao Marcelo Praz, diretor da DTA. Da ONS, me perdoe. Me veio aqui algum erro aqui no meu roteiro. Não foi um erro. Foi só um detalhe. Muito obrigada. Eu sou diretor da DTA no ONS. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Rodrigo Sawaia, eu saúdo e agradeço o convite da ABSolar, saúdo os membros da ABSolar, os membros da mesa. É um prazer enorme para o ONS estar aqui, compartilhar a nossa experiência, porque, como o Ricardo falou, tudo começa lá no planejamento, mas tudo acaba na operação. Então, tudo que é planejado tem que ser muito bem planejado, tudo que é regulado tem que ser muito bem regulado, porque a vida ao vivo acontece no operador nacional. Então, é muito importante que a gente evolua, a exemplo do que evoluiu com a eólica, a exemplo do que evoluiu com a solar, e vai evoluir com o sistema de armazenamento, para que a gente tenha um processo muito sólido, de tal forma, e robusto, de tal forma que, quando chegue na etapa de operação, a gente consiga operar com tranquilidade, lembrando, e aqui eu vou focar exclusivamente a minha apresentação nos sistemas de armazenamento, a gente vai
ver a multiplicidade de serviços que o armazenamento pode prestar. E quais são os requisitos que são necessários para cada tipo de serviço que a gente pode contratar. Dependendo do serviço que a gente vai contratar, os requisitos são diferentes, né, e a gente tem que estabelecer isso muito bem do ponto de vista regulatório e de procedimentos de rede do INS. A gente vem trabalhando intensamente, como sempre, numa parceria muito profícua com a ANEEL, estamos contribuindo com a CP39, contribuímos com a primeira fase, nas próximas fases também esperamos cada vez mais ter um diálogo franco, honesto e próximo com a agência reguladora. É assim que o INS funciona com a agência reguladora, essa é a dinâmica. E, então, eu, em benefício do tempo, não falo mais, guardo o resto para a minha apresentação e repito que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, Marcelo. E agora, por último, Mariana, mas não menos importante, a mulher da mesa, Mariana Galhardo, nossa vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Armazenamento de Energia Elétrica da Absolar. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, na figura do Ronaldo, a presença de todos aqui. É com muita alegria que a gente vê esse salão cheio. Quando a gente começou a trabalhar no assunto, a gente ficava feliz que tinha 40 pessoas na reunião. Hoje a gente tem mais de 300 acompanhando. O assunto, eu, como entusiasta e como alguém que está há mais de 5 anos no tema, temos muito a desenvolver. Não vou tentar dar spoilers do que a gente vai discutir no próximo painel. Concordo com muito do que o Marcelo, que o Price trouxe para a gente, que quando a gente está discutindo alguma coisa tão nova como o armazenamento, que eu costumo usar a analogia do canivete suíço, que é o nosso celular do setor elétrico, que vai trazer várias possibilidades para como a gente pode utilizar esse instrumento diferente. A gente tem que lembrar que o passado que a gente já utilizou para regular tem que ser utilizado com moderação. O mesmo modo como eu já regulei um serviço de distribuição não pode ser aplicado quando o armazenamento está sendo utilizado dentro da distribuição. Ele tem funções que são de distribuição, mas ele tem especificidades. E esse é o nosso trabalho aqui, tentando assessorar a todos os presentes nessa discussão, de conseguir construir isso de uma maneira que fique sólido, que perpetue dentro do setor elétrico. O setor elétrico brasileiro já vem se conscientizando da necessidade e da utilidade dessa multifuncionalidade que o armazenamento especificamente. E aí, quando a gente fala em armazenamento, a gente tem que lembrar que o armazenamento ele pode ser o eletroquímico, mas ele também é o hidrogênio verde. Eu não vou dar um spoilerzinho, tá, da apresentação que a gente vai fazer, mas a gente fez um estudo ainda em 2021, onde a gente já identificou quais eram as grandes possibilidades de armazenamento que o Brasil ia ter e quais eram as vantagens que o Brasil tinha e quais eram as cadeias produtivas que precisavam ser incentivadas e a gente tem potencial para desenvolver. Em primeiro lugar, obviamente, está o BES. Em segundo lugar, a gente tem o armazenamento através do hidrogênio verde. Bom, eu não vou me alongar em detrimento do horário, mas eu queria agradecer a todos e, em breve, a gente vai falar mais especificamente do que a gente tem feito para construir esse arcabouço regulatório para os novos negócios que vão vir, e eles estão vindo muito aceleradamente. Obrigada, Mariana. Antes do nosso tão esperado painel, nós vamos assistir agora, brevemente, um vídeo da nossa empresa anfitriã, WEG. Ideias pensadas para as indústrias, da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia, de motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes, da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Obrigada, WEG. Pessoal, nós temos, em todos os eventos da Absolar, quem participa sabe disso, uma pesquisa de satisfação que ela é importantíssima. Vamos colocar agora o QR Code aqui nas TVs para que vocês possam nos ajudar a tornar os nossos eventos ainda mais proveitosos e também garante
o recebimento das apresentações que foram exibidas no painel. Então, para quem quer receber essas apresentações e também participar dessa pesquisa de satisfação, está aí o QR Code na tela. Aguardo alguns segundos para vocês fazerem a leitura na câmera. É uma pesquisa muito importante para a gente e também vocês conseguem receber as apresentações.